Olá! É tão bom quando nós olhamos para algo e temos convicção daquilo que estamos vendo. Temos certeza, por exemplo, quando olhamos esta flor. Nós sabemos que esta flor, ela foi criada por Deus, ela foi feita pelo nosso Criador. Mas, em algumas vezes, surge a dúvida no nosso coração. E a dúvida, ela é algo que nos traz incertezas. A dúvida, ela nunca nos deixa caminhar seguros. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com você. Há um texto na Palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 38, que Jesus faz uma pergunta. Por que vocês estão assim confusos? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Quando Jesus fez esta pergunta, ele sabia que os seus discípulos estavam temerosos em decorrência da sua morte. Os discípulos ainda não haviam visto que ele havia ressuscitado, e naquela ocasião, quando ele, depois do caminho de Emaús, ele se apresenta aos seus discípulos, ele entra num ambiente fechado, com a porta fechada, com as janelas fechadas, e ele vê aquelas pessoas cheias de dúvidas, cheias de sentimentos de confusão nos seus corações, e ele faz essa pergunta: por que vocês estão confusos? E por que a dúvida está dentro do coração de vocês? Sabe, isso me faz lembrar de uma mulher também mencionada na Bíblia, que em certa ocasião, quando Jesus conversava com ela junto ao poço de Jacó, ela começa a olhar para Jesus e dizer: olha, estou percebendo que o Senhor é profeta. Então ela diz para ele assim: os nossos pais, eles adoraram a Deus neste monte, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que nós devemos adorar. Aquela mulher, ela tinha dúvidas no seu coração. Ela não sabia qual era o melhor lugar para que ela pudesse adorar a Deus. Haviam ensinado para ela que ela devia adorar ao Senhor no Monte Gerizim. E agora ela sempre ouvia as pessoas dizerem que o lugar certo era adorar a Deus em Jerusalém. E ela queria adorar ao Senhor. Às vezes essa dúvida vem ao nosso coração também. E quem sabe você que está me assistindo neste momento tenha a mesma dúvida da mulher samaritana. Qual é a igreja certa para que eu possa adorar a Deus? Qual é a igreja certa que eu posso crescer espiritualmente e caminhar com Jesus? Essas dúvidas, elas vêm ao nosso coração, porque como a mulher samaritana, nós às vezes ouvimos muitas coisas das pessoas. E temos ouvido e visto muitas coisas nestes últimos dias. E preste atenção, a dúvida, quando ela vem ao nosso coração, ela enfraquece a nossa fé, ela enfraquece a nossa motivação, ela enfraquece os nossos objetivos. E talvez você esteja exatamente neste ponto. Está fraca a tua fé, está fraca a sua motivação de servir a Deus em uma igreja e você já não sabe mais o que fazer. Eu gosto muito de comparar a igreja com uma analogia muito interessante. Quando nós olhamos para a igreja, eu me lembro da Arca de Noé. A Arca de Noé, quando Deus mandou Noé construí-la, a Bíblia diz que o mundo ele estava totalmente entregue ao pecado. As pessoas não queriam saber de Deus. Mais ou menos isso que nós estamos vendo neste tempo moderno, neste tempo presente. Então Deus levanta Noé e Deus diz para Noé: construa uma arca. Ela foi construída de uma forma que pudesse agasalhar ou receber todos aqueles que Deus queria preservar com vida. E eu imagino que estar naquela arca não era um lugar
tão bom, não era um lugar confortável, porque quando Noé termina de construir a arca e vem todos aqueles animais, Deus fecha aquela arca, a porta daquela arca por fora, e quando Deus a fecha, 8 pessoas estão lá dentro, diversas espécies de animais, e eu pergunto para você, estar naquela arca não deveria ser um lugar muito agradável? Havia naquela arca alguns fatores que faziam com que aquele lugar trouxesse incerteza, quem sabe, até no coração de quem estava lá dentro. Por quê? Porque na arca havia um cheiro muito forte dos alimentos estocados. Na arca havia o barulho dos animais. Na arca havia o cheiro dos animais. 8 seres humanos e uma única janela que dava para o céu. Pensa comigo, aquele lugar não devia ser um lugar muito bom para se estar. Não devia ser um lugar confortável, um ambiente com uma única janela que dava para o céu. Mas agora eu pergunto para você, havia um lugar melhor do que aquele para se estar? Não, não havia. Fora da arca havia morte, destruição e juízo de Deus. Então, mesmo havendo o cheiro forte, o barulho dos animais, o cheiro dos alimentos estocados, falta de ventilação, uma única janela que dava para o céu, ainda assim era o melhor lugar para se estar. Assim é a igreja. As pessoas hoje não sabem em qual igreja adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja hoje está como a arca de Noé. Cheira mal algumas coisas que as pessoas estão fazendo dentro da igreja. O barulho, o burburinho dos acontecimentos dos últimos dias, tantas coisas se falam sobre pastores, tantas coisas se falam dos acontecimentos da igreja, tantas coisas sobre os evangélicos, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Ainda assim, com todo o burburinho que há na igreja hoje, com todo o cheiro que muitas vezes é um cheiro de pecado, que vai subindo e desagradando as pessoas, ainda assim a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Sabe por quê? Porque fora da igreja há juízo, fora da igreja há morte, fora da igreja há separação de Deus. Então coloque isso no teu coração. Qual é a melhor igreja onde eu posso estar? O Senhor vai orientar o teu coração, aí mesmo onde você está congregando, ou se você está agora ouvindo a semente do Evangelho, ouvindo a palavra do Evangelho, e as pessoas falam, vá para esta igreja, outras dizem, não, vá para aquela, e você não sabe para qual ir, vá a uma igreja. O escritor aos Hebreus, ele nos aconselha. Ele diz que nós devemos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, esteja dentro desta arca chamada igreja. Eu vou finalizar dizendo para você que há alguns anos atrás, eu estava dentro de uma igreja e Deus usou uma pessoa em uma palavra profética e Deus disse, eu estou preparando a minha igreja para arrebatá-la de dentro da igreja. É de dentro da igreja que Deus vai arrebatar um povo santo, um povo salvo. Pense nisso, mande a dúvida embora, sirva a Deus, adore ao Senhor, olhando para o autor e consumador da tua fé. Aonde você estiver, una-se comigo agora em oração. Ó Pai querido, eu oro ao Senhor neste momento e eu peço sobre esta pessoa que está assistindo esta mensagem. Senhor, todas as dúvidas sejam arrancadas, todas as dúvidas sejam tiradas e que esta pessoa possa te servir, te adorar e te amar, sem olhar para os acontecimentos que estão ocorrendo neste momento dentro da igreja, porque nós sabemos que o Senhor vem arrebatar a sua igreja de dentro da própria igreja. Nós oramos, Senhor, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Sabe, todas as dúvidas vão embora quando nós descansamos no Senhor. Faça isso. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.